Fala, meu amigo, minha amiga que acompanha esse projeto de blogueiro e esse canal aqui que fala de negócios, de livros e de esporte. Como eu já contei em outros vídeos aqui, eu demorei anos para reativar esse canal aqui. O primeiro vídeo que eu fiz tem mais de 8 anos, teve lá 10 mil visualizações na época, que foi muita coisa, e eu nunca mais fiz nada. Então esse ano eu voltei a gravar. E você sabe por que eu não fazia nada? Porque eu não decidia sobre o que eu queria falar, sobre livros, sobre corridas, esporte de maneira geral, agora sobre triatlo também, que eu também faço triatlo, como vocês podem ver. Mas eu resolvi falar do que eu quisesse e já tem aí quase 300 pessoas que me acompanham. Além de eu compartilhar as belezas do nosso lindo Ceará, né? Diz que eu moro em Fortaleza e eu compartilho algumas coisas aqui, alguns pontos turísticos para que vocês venham visitar o Ceará, que é lindo. Mas aqui o papo é sobre livro. Eu vim falar deste livro aqui. E se você é um corredor, corredor leitor, talvez você já tenha ouvido falar dele. Do que eu falo quando eu falo de corrida? De Haruki Murakami. Esse livro ele entrega exatamente o que está aqui na capa. Exatamente. Eu falei com um amigo meu, ele falou, eu achei o livro mais ou menos, porque ele já leu Nascidos para Correr, que eu li também, qualquer hora eu gravo aqui. Mas esse livro, ele entrega exatamente o que está aqui. O que está aqui? Do que eu falo quando eu falo de corrida. O autor, ele é um romancista, um japonês, né? Pelo nome, já sabem. Ele é um romancista, ele escreve romances, ele é internacionalmente conhecido e ele é maratonista. Então ele começou a ser maratonista lá perto dos 30 anos, faz uma maratona por ano no mínimo. Tem aqui, ele relata de um ano que ele fez 2. A grande missão dele é sempre se manter fazendo as provas, correndo as provas inteiras. E ele traz várias reflexões que eu me identifiquei muito do que a gente pensa quando a gente está correndo, né? Do que a gente pensa antes de uma largada, do que a gente pensa quando a gente está treinando. Ele fala de alguns relatos de pessoas que ele nunca conversou, mas que estavam todos os dias ali treinando e todo dia cruzava com ele e que existia uma conexão espiritual com essas pessoas, porque todos eles estavam encarando o mesmo desafio, né? Ele fala da importância de envelhecer mantendo de uma maneira que a corrida ajude na sua profissão, que eu acredito muito também. Ele fala que a maratona transformou a vida dele. Eu também acredito nisso, porque uma pessoa, para ser maratonista, ela precisa no mínimo, ser disciplinada, focada, organizada, no mínimo. Então, disciplina, organização e foco ela tem que ter, senão ela não faz, além de uma força de vontade tremenda. Tem que saber lidar com processos, com ciclos, com planejamento, e ele traz isso aqui no livro. Ele traz algumas reflexões muito bonitas também de como a gente, ao mesmo tempo que se sente herói, né, eu faço uma maratona, algo que 0,07 da população mundial faz. Ao mesmo tempo a gente se sente um pouco egocêntrico, a gente busca os motivos por que a gente faz aquilo, o quanto a gente tem que sacrificar, às vezes, do tempo com a família para se manter treinando. Então você sai de herói a vilão num passe de mágica. Ele fala sobre como correr ajudou na profissão dele, como correr ajudou ele a ser um romancista melhor, ele escrever melhor. Eu fiz várias marcações de trechos que ele traz nesse livro aqui, reflexões, mas se você fizer uma leitura como a que eu fiz, que você vai se identificar muito, que é uma leitura gostosa, é um livro que você lê numa semana, tranquilamente, um livro de 150 páginas. Ele brinca no final do livro falando que ele gostaria, quando ele falecesse, tivesse na lápide dele escrito o nome dele, né? Haruki Murakami, nascido em 1949, faleceu em 2000 alguma coisa, que ele está vivo, ele tem 73 anos, escritor e corredor, e a frase seria: pelo menos ele nunca caminhou, que ele sempre preza por terminar as corridas. O padrão de qualidade dele não é a colocação, como ele termina a corrida, se ele termina andando, se ele termina caminhando ou se ele termina correndo, né? Tem uma frase dele que eu me identifiquei muito, que ele fala assim, sempre fiz o que tive vontade de fazer na vida. As pessoas talvez tentem me deter e me convencer de que estou errado, mas eu não vou mudar.
eu me identifiquei demais, que eu sou teimoso pra caramba. Eu acho que para ser maratonista ou para fazer o triatlo 70.3, que eu fiz também, e ele também foi pro triatlo em um determinado momento, a gente tem que ser muito teimoso, porque você tem que gerir tantas coisas para se manter. Você tem que gerir o tempo do trabalho, o tempo da família, o tempo de dedicação de qualidade aos filhos, o tempo para estudar, para ler. É muito difícil. Se você não for muito organizado, é muito difícil. Mas ninguém consegue parar a gente, porque quando você termina uma, você pode ter sofrido, você já está pensando na outra, já tem um planejamento para fazer outra. E é uma eterna competição consigo mesmo, né? Eu recomendo esse livro aqui para quem está pensando agora, está terminando a temporada 2022 de provas, né? Todo mundo já está concluindo suas provas, tem quem vai fazer a São Silvestre ainda, mas é uma prova mais festiva. Lê isso aqui, ó, antes de começar a base da temporada 2023. É um livro muito gostoso de ler. Como eu disse, um amigo meu falou, eu achei ele fraco o livro. Eu gostei porque ele traz reflexões que eu me identifiquei como corredor. Fica aí a dica de livro, não indico só livro de negócios, mas livros que vão ajudar você também a melhorar a sua qualidade de vida e se tornar aí um grande corredor e maratonista. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!